Boa noite, igreja. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso culto. O Senhor estava te esperando, que o Espírito Santo nesta noite possa preencher o seu coração, os nossos corações, e que nós possamos exaltar o santo nome do Senhor nesta noite, amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração, vamos fazer a abertura do nosso culto. Mas antes de orarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 61. Salmo 61, amém? Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Aos teus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que bondade e fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém, igreja? Que nós possamos cantar louvores dias após dias para engrandecer o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite nesta noite para que nós possamos nos quebrantar diante da presença dEle. Todos aqui, todos nós somos amigos, queremos ser amigos de Jesus, queremos estar próximos de Jesus. Mas eu estava lendo e ouvindo algumas ministrações, e entrou no meu coração o seguinte: nós não conseguimos alcançar Jesus sem a presença do Espírito Santo. Então que nesta noite o Espírito Santo penetre nas ruas do teu coração, que cada milímetro quadrado do seu coração seja preenchido pelo fogo santo do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, ó Senhor nosso Pai, Tu que entregastes tudo por nós, ó Deus. E nós temos às vezes sido, Pai, tão ingratos contigo. Mas esta noite nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos contigo, ó Deus. Esta noite nós temos a oportunidade, ó Pai, de nos corrigirmos diante da Tua presença. Portanto, Senhor, venha sobre nós nesta noite, faça o Teu querer em nossas vidas, libere cura, perdão, libertação, que nesta noite nós possamos entender o Seu grande amor, ó Pai, que nesta noite nós possamos entender, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama. E que nesta noite, Pai, nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ti, ó Deus, e cantar louvores até o fim das nossas vidas a Ti, ó Pai, porque Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda o Rei, aplauda aquele que entregou a vida por cada um de nós.
céus para nos encontrar. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo.
A Ele toda a honra, toda a glória. Não existe outro lugar melhor para se estar que não seja nos braços do Senhor.
Você confia que Ele realmente te guarda? Você confia que Ele realmente te guarda, igreja? Segurança nós encontramos nos braços do Senhor. Mas nós precisamos nos colocar diante dos pés de Jesus. Nós precisamos derramar o nosso perfume sobre os pés de Jesus. Jesus, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Caímos em Tua graça, Senhor. Nos jogamos em Tuas mãos nesta noite. Ó Espírito Santo, arranca dos nossos corações tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos entristece. Que na segurança dos braços de Jesus nós possamos dormir igual crianças, que nós possamos repousar igual crianças, igual o bebê quando repousa no braço do pai ou da sua mãe. Declare: recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. De novo em Tuas mãos. Amém, irmãos? Chegou o horário da oração intercessória. Se alguém quiser se chegar até o altar, fique à vontade. Se quiser ficar na sua cadeira, ajoelhar ou mesmo sentar, não importa. O importante é nesse momento a gente se colocar diante de Deus, colocar nossas necessidades diante dele, sabendo que Ele está presente. Vamos colocar tendo a certeza que Ele não está longe, Ele está perto, Ele está aqui no nosso meio, está do nosso lado, está segurando em nossas mãos, está cuidando de cada um aqui. Se alguém talvez não tenha um motivo
para você mesmo, mas tem alguém que está enfermo, um conhecido, um parente, um amigo, alguém que você ama muito, que se encontra enfermo, hospitalizado. Vamos também interceder por ele nessa noite, porque Deus é um Deus presente em todos os lugares. Ele está aqui, mas Ele está lá também no hospital com aquele enfermo. Pode ter certeza disso, irmãos, que Deus é presente no lugar que clamamos o nome dEle, ali Ele está. Tenha essa certeza, não duvide em momento algum que Deus é poderoso para todas as coisas, mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor da glória, nos colocamos, Senhor, diante de Ti mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada, ó Deus zeloso. Pai de amor, pessoas nesse momento, Senhor, se coloca, papai, diante do Senhor, na confiança, Senhor, que, ó Deus, que o Senhor está ouvindo, meu Deus, Pai amado, o clamor de cada um que aqui se achegou, Pai. Aqueles que se encontram, Pai, ó Deus, muitas vezes não veio até o altar, mas está sentado em sua cadeira. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe a dor e a necessidade que cada um se encontra, Pai de amor. Senhor, estenda as tuas mãos bendita e poderosa, Pai de amor, sobre cada um, Senhor. Pai santo e Pai bendito, só o Senhor conhece, Pai. Eu não sei, ó Pai, muitas vezes as pessoas aqui não sabem, mas cada um aqui, Pai, tem a sua necessidade, que está falando para o Senhor nesse momento, Pai. Se é o emprego, Pai de amor, ó Deus, Pai poderoso, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre essa vida, Pai, que almeja por um emprego, Senhor. Ó Deus, para ele possa estar sendo difícil, mas sabemos que para o Senhor tudo é possível, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, ó Deus Santo, a aumentar a nossa fé em todos os momentos da nossa vida. Não nos deixe, Pai Santo, ó Deus, em momento algum que a nossa fé falha, Pai. Ó Deus, que nós possamos estar cada vez mais, Senhor, com a nossa fé avivada em Ti, Pai, porque sabemos que só o Senhor pode todas as coisas, Pai, e que sem Ti não seremos nada. Olha, Senhor, estenda as mãos para cada um aqui, Senhor. Ó Deus, se é enfermidade, meu Deus e amor, toca nesse momento, Senhor. Toca na área que está enferma, Senhor. Derrama do Teu bálsamo poderoso sobre essas vidas, Senhor. Ó Deus, os que estão nos hospitais, Senhor, ou que estão nas suas casas, Senhor, muitas vezes com dores, ó Pai, só o Senhor que sabe. Ó Deus, vem de encontro com essas vidas, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas, Pai, sobre essas vidas, curando, Senhor, ó Deus Santo, sendo bálsamo, meu Pai, para cada um, Senhor. Ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito nos corações abatidos, nos corações entristecidos, ó Pai, nas almas cansadas, abatidas, desanimadas. Senhor, ó Deus Santo, derrama do Teu Santo Espírito, Pai de amor. Derrama, meu Deus, da unção do Teu Santo Espírito, Pai Santo. Ó Deus, em cada um que aqui se encontra, Senhor. Ó Pai, em cada necessidade, Pai, colocada aqui diante do Senhor. Ó Deus, que a unção do Teu Santo Espírito possa estar tocando em cada um, Senhor. Que a unção do Teu Santo Espírito possa estar curando, libertando, aliviando, Pai, tirando medo, tirando as dores. Senhor, ó Deus Santo, curando, meu Deus, de qualquer área, Pai, que seja necessitado nessa noite, Senhor. Ó Deus, sara, cura, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai de amor. É que nós, Pai Santo, nos colocamos aqui, pessoas se colocam aqui, ó Deus, sedentos, confiantes e sabendo, ó Deus Santo e Deus querido, que o Senhor está aqui, cuidando de cada um, Senhor. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Para orar para as crianças. Crianças podem vir aqui na frente. Vamos orar por vocês.
Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada criança que está no Teu altar agora, a vida de cada criança dessa igreja, Pai, que o Senhor possa estar guiando, que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma delas, guardando as suas vidas, livrando de todo o mal, Pai. Nós sabemos que elas têm um coração puro, Deus, a mente pura, e que o Senhor nos capacite, Pai, para plantar a Tua palavra nesses corações. Pedimos pelas professoras, Deus, que vão ministrar a Tua palavra essa noite para elas, que o Senhor possa usá-las, Senhor, grandemente para falar com cada criança, Deus. Pedimos também pelas famílias dessas crianças, que a Tua bênção se estenda a cada família aqui representada, Pai. Cada pai de família, cada mãe, que também eles possam ser usados por Ti, Senhor, para levar a Tua palavra a essas crianças, Deus. Em nome de Jesus, esteja com cada uma delas. Toque-as, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Guarda e livra de todo o mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um bom culto a vocês. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Quero nesse momento, você que trouxe a sua oferta, você coloque na mão. Você trouxe o seu dízimo, traga o seu dízimo. Nesse momento a gente vai ofertar. Quero chamar aqui a diaconia. O Bruno vai orar. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. A gente vai estar orando agora pelos dízimos e pelas ofertas. Então, vocês que trouxeram aí, já prepara a sua oferta. E eu gostaria que todo mundo nessa noite pudesse estar ofertando com alegria no coração, porque é um prazer para a gente poder estar adorando a Deus através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, porque Deus faz tantas coisas por nós que, se a gente puder honrar Ele de todas as formas, seja com a nossa adoração, seja com o fruto do nosso trabalho, isso tem que ser feito sempre com o prazer do nosso coração. Então eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos nesse momento e curvasse a cabeça e agradecesse a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque todos os dias, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, ó Deus, que se não fosse pelo Teu amor, nós não seríamos capazes de fazer absolutamente nada, Pai. Que possamos essa noite ofertar na Tua casa, Deus, o fruto do nosso trabalho e fazer isso com prazer e com alegria no nosso coração, Deus. Porque ofertar na Tua casa, ofertar, ó Deus, na Tua presença, não é um pesar, mas é um prazer, ó Deus, para nós. Porque sabemos, ó Pai, que se nós somos capazes, ó Deus, de fazer tudo isso é por causa do Teu amor, ó Deus. Porque o Senhor, ó Deus, é quem nos dá forças todos os dias para levantar. O Senhor, ó Deus, é quem nos dá forças para trabalhar, ó Deus. O Senhor é quem nos dá forças, ó Deus, para superar os obstáculos. Então que possamos honrá-lo nessa noite, Deus, com o fruto do nosso trabalho. E que as nossas ofertas, ó Deus, elas possam ajudar, ó Deus, esse trabalho a alcançar muitas vidas, ó Deus. Que vidas possam ser transformadas através da semente, Deus, que iremos dar aqui nessa noite. E que nada venha faltar, ó Deus. Que o pão de cada dia venha sempre, Deus, venha sempre nas nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. É isso que Te pedimos e agradecemos nessa noite, Deus. Louvado seja o Teu nome. Você que trouxe sua oferta, os diáconos vão estar passando aí agora.
Esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos do nosso orgulho. Esvazia-nos da nossa ignorância. Esvazia-nos dos nossos desejos. Esvazia-nos de nós, ó Deus. Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. E peça: esvazia-me, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Não seja feita as nossas vontades, Senhor, mas seja cumprida o Teu desejo, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Aleluia! Declare mais de Ti, menos de mim. Vem, Espírito Santo, enche os nossos corações. Que esta seja a nossa oração esta noite. Mais de Ti, menos de nós. 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 Mais de Ti, menos de nós.
nós possamos ficar constrangidos diante da presença do Senhor. Que nós possamos ficar constrangidos diante da presença do Senhor. Que a presença dEle nos motive a adorá-lo. Que a presença dEle nos motive a louvá-lo. Que a presença dEle nos motive a nos rendermos totalmente a Ele. Então adorarei. Declare. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Declare. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é aqui neste lugar, Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Declare Sua presença real. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Sim, Senhor, é real. Aqui neste lugar. Então adorarei.
então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. A igreja declarando. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, totalmente a ti. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode sentar. Eu quero... O menino da Thaís, a Thaís falou para mim que ele gostava muito de bateria e ele não ia descer para o culto enquanto não observasse a bateria tocando. Eu queria desafiar o Iago, o Everton e o Ricardo, que são músicos. Eu não sei tocar nada, irmão, mas queria desafiar vocês a influenciar uma criança com música, ensinar ela a tocar. Queria lançar esse desafio para vocês. Não combinei nada com eles, estou fazendo agora. Queria conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez, levante a mão para a gente identificar você. Qual que é o seu nome? Camila, seja bem-vinda e que Deus ele possa te abençoar grandemente. E essa casa aqui é sua. Sempre que você desejar, pode nos visitar, tá bom? Alguém mais está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Ademir? Não, né? Lembrando que domingo que vem é as eleições. Eu peço que você vote consciente. Não teremos EBD, porque vai ficar muito corrido. Então, acredito que não dá para... O primeiro horário, acho que até às 10 da manhã, é para pessoas de grupo de risco, né? Então, nós não teremos EBD. Tá bom? Então, peço que você vote consciente para a melhoria da nossa cidade. Mas aí, no outro domingo, já retorna normal. Também no segundo domingo do mês de dezembro, nós teremos a nossa Assembleia Anual. É importante que todos os membros eles estejam presentes aqui nessa Assembleia. Neste ano, a gente vai ter uma modalidade diferente de votação, mas é importante aonde nós elegeremos para o ano de 2021 a nossa liderança, os futuros líderes da nossa igreja e também alguns membros também da junta de oficiais, tá bom? Que a junta de oficiais é uma junta que é votada, escolhida pela antiga junta, pela comissão, onde ele representa a igreja em algumas votações importantes que necessitam. Então é importante que todo membro ele esteja presente. Também, no dia 20, agora, de novembro, teremos o nosso encontro de casais. Acho que já tem 20 casais inscritos. Eu peço que você que é casado,
se inscreva, procure o pastor Marcos, dê seu nome. E é interessante que você leve um prato doce ou salgado. Eu ia falar prato, aí o cara fala, eu vou levar só o prato e tal, e põe a comida. Não, é importante que você leve um prato doce ou salgado para a gente ter uma comunhão maravilhosa lá, beleza? Acho que vai ser aqui na igreja a partir das 20 horas. E também no dia 5/12 teremos o nosso batismo. Algumas pessoas irão se batizar, não sei se, não tenho informação se lá da igreja do Paulista vai ter alguém que vai se batizar, mas é importante que todos nós estejamos presentes ali, celebrando esse momento maravilhoso desses irmãos que irão descer as águas. Tá? Sempre não esquecer daquele kit básico, aquele kit maravilhoso, kit churrasco, para a gente ter uma comunhão maravilhosa. Igreja, quinta-feira, dia 12/11, nós teremos a gira missionária com o pastor João Milese. É muito importante a sua presença aqui, para a gente poder ouvi-lo. Ele tem muito conhecimento sobre missões, né? Ele é professor do Seminário Nazareno, então ele tem muito conteúdo para enriquecer, né, o nosso conhecimento e também a nossa fé em missões, amém? Então eu peço que você esteja presente, você que tem disponibilidade, na próxima quinta-feira, no dia 12, às 20 horas, com o pastor João Milese, tá bom? E no próximo domingo, dia 15/11, nós teremos o nosso culto de missões, amém? Provavelmente vai ser o último culto de missões do ano. Eu não sei como que está a programação de dezembro ainda, a gente precisa verificar, mas estejam presentes também no próximo culto. Nós vamos ter bastante coisa importante para poder transmitir para vocês de missões, amém? Falei que vai ter um pregador especial, mas ele falou que ainda não sabe ainda. Bom, então é isso. São os nossos avisos. Os nossos cultos, eles continuam normalmente. Quinta-feira, como o Everton falou, tem a gira missionária com o reverendo João Milese. E os nossos cultos, eles continuam. Quinta-feira às 20, no sábado às 19h30 e no domingo a escola dominical, só que esse domingo não vai ter, esse próximo agora. E à noite o nosso culto, beleza? Bom, vamos então à palavra. Eu peço que você curve sua cabeça um instante. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque esse momento não é diferente de todo o resto do culto, Senhor. Esse momento é um momento onde abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida. Que a minha vida não seja um empecilho, ó Deus, para que venha atrapalhar a ministração que o Senhor tem para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, mas me use como um canal, como instrumento para teu louvor e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que eu estava meditando sobre algumas questões, e uma questão que ela não sai do meu coração é a forma que levamos os nossos relacionamentos. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que não estamos mais na pós-modernidade. Agora nós estamos na hipermodernidade. E junto com isso tem as relações líquidas. São aquelas relações rápidas, passageiras, que com tão pouco compromisso, né? Muito pouco compromisso. É interessante que a gente gosta com muita facilidade, ao mesmo tempo que a gente gosta, a gente abandona, a gente desgosta da pessoa. Mas tudo isso, a história ela vem dando muitas cargas para eu e para você. Quando eu falo eu e você, estou falando de toda a sociedade. E isso tem atrapalhado a nossa relação com Deus. Porque às vezes, do jeito que eu trato o Ney, com não tão compromisso, eu quero tratar a minha relação com Deus. Da mesma forma que eu tenho um amor efêmero, que só amo se tiver algo em troca, e facilmente ele sai, ele foge de mim.
Da mesma forma eu quero tratar com Deus. E é interessante, porque por mais que eu seja bom, por mais que eu seja estudioso, por mais que eu seja inteligente, eu vou tratar Deus dessa forma. Porque em mim não tem nada que seja de bom. Porque tudo que há em mim foi Ele que me deu. Porque o ser humano em si, ele não tem tanta bondade assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava lendo um artigo falando sobre sociedade líquida. O que é sociedade líquida? Eu não quero falar sobre sociedade líquida, só quero usar o exemplo, fazer uma introdução para a mensagem aqui. O que é sociedade líquida? Por exemplo, a nossa sociedade ela é uma sociedade estruturada, sólida. E sociedade líquida, ela é uma sociedade que ela se desfaz como água. Eu não consigo conter em minhas mãos, porque ela passa entre os meus dedos. Da mesma forma é o amor líquido. Porque o amor, por exemplo, em casa é uma luta terrível para a gente manter as relações que elas continuem estruturadas, não só em casa, mas até mesmo na amizade. É tão difícil, porque os compromissos, a responsabilidade, até mesmo o nosso ativismo, nos leva a falar apenas pelo WhatsApp. A gente não tem mais aquele momento em que a gente fica vai para a casa do irmão e tem aquele momento de comunhão e tal, porque sempre eu não posso porque eu tenho plantão amanhã cedo. Eu não posso porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu não posso por isso, por aquilo e tal. E a gente vai adiando essas relações. E isso vai fazendo com que nós tenhamos uma relação totalmente empobrecida de vínculos. E tudo isso é muito ruim, porque nós cristãos estamos lutando, nadando contra a maré. Enquanto a sociedade luta para viver de forma efêmera, rápida e passageira, e tipo, você tem para me dar alguma coisa, beleza, se não tem, então tchau, já estou em outra, eu não quero mais ficar com você porque eu já estou com outro e tal, e assim vai. Enquanto a sociedade vive dessa forma, nós, igreja, estamos lutando para ter uma relação estabilizada, sólida, firme, e é difícil. Porque como que eu vou ter uma relação íntima com você, sólida com você, se as relações hoje elas não são estruturadas? Aí me leva para uma questão. Você lembra da história dos 3 porquinhos? Todos lembram, conhecem a história dos 3 porquinhos? Jesus um dia ele falou do homem que edificou a casa na rocha e o homem que edificou a casa na areia. E o interessante, eu também não quero falar sobre isso, eu quero apenas usar exemplos e tal. E interessante que ele não estava falando em si do alicerce, mas ele estava falando da profundidade da broca, que vai encontrar a rocha, perfurar a rocha e fazer a broca para depois vir a sapata e toda aquela estrutura. Hoje eu posso falar um pouco, porque a gente que constrói, a gente começa a gastar. Mas onde que está esse ferro? Não, o ferro está lá no meio, lá embaixo e tal. E daí você começa a entender um pouco mais. E daí Jesus falou que o vento veio, soprou na casa que foi firmada na rocha e ela permaneceu firme. Diferente da que foi feita na areia, sem alicerce, sem estrutura nenhuma, o vento veio e balançou. Lembra da história dos 3 porquinhos que eu perguntei agora há pouco? O cara, ele fez uma casa. O porquinho fez uma casa primeiro, que foi apenas de palha. E o lobo veio, soprou, e aquela casa caiu. O segundo fez a casa de madeira, e o lobo veio, soprou e caiu. E o terceiro lobo, o terceiro porco, ele fez a casa de tijolo, de alvenaria, e o lobo veio, soprou, e a casa permaneceu firme. Mas tudo isso, eu estou falando por causa da nossa forma de tratar Deus. Porque o Senhor, Ele tem um grande compromisso comigo e com você.
E o compromisso dele foi tão grande que ele deu o único filho que ele tinha para morrer por nós. Mas nós, o que nós temos dado a ele? Cantamos um louvor, não o último, mas o penúltimo, que falava sobre negação. E é sobre isso que eu quero compartilhar rapidamente aqui com você. Negação. Jesus um dia falou assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil negar a si mesmo? Quem acha fácil, levanta a mão aí. Que é fácil negar a si mesmo? Ninguém, porque não é, cara. Não é fácil negar. Não é fácil a gente abandonar os nossos desejos. Não é fácil abandonarmos tudo aquilo que está no nosso coração, projetado em nosso coração. Não é fácil. As nossas vontades, não é fácil, não é fácil. Agora, quem tem a habilidade de negar a si mesmo, porque isso é uma habilidade. Sabia que é uma habilidade? A gente adquire isso. A gente desenvolve isso, essa habilidade. Mas eu só desenvolvo isso quando eu entro num patamar diferenciado. E eu vou explicar isso para você. Por exemplo, Jesus, ele lá em Mateus capítulo 4, se quiser projetar, pode projetar, mas eu quero ler só o versículo 11. Mateus capítulo 4 narra uma situação interessante. João Batista está lá no rio, e de repente Jesus vem descendo, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tal. Então Jesus vai e fala: convém que você me batize. Então João Batista vai lá e batiza o Senhor. E diz o texto bíblico, lá de Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo, veio uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E diz que o céu se abriu primeiro, né? E diz também o texto que o Espírito Santo veio e pousou sobre o Senhor. E logo em seguida fala que Jesus ele foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas das vezes a gente fica meio perdido, porque Jesus ele foi levado pelo Senhor para ser tentado pelo diabo. Mas era importante essa tentação. E eu quero que você preste muita atenção aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Mas se você tiver dúvida, me procure depois do culto e a gente conversa mais um pouco sobre isso. Interessante que Jesus no capítulo 4, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Primeiro, Satanás chega diante dele e fala bem assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus, ele usando a palavra, ele fala bem assim, porque a palavra está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então, interessante que é importante que eu e você nós entendamos por que o Espírito Santo levou Jesus lá para o deserto para ser tentado. Por quê? Eu costumo ler a palavra fazendo perguntas. Graças a Deus, eu criei esse hábito de perguntar para o texto bíblico, fazer perguntas: por quê? E para quem foi escrito? E quando foi escrito? Eu sempre faço essas 3 perguntas, e eu vou pesquisar em cima disso. Então, por que Deus, o Espírito Santo, levou Jesus para ser tentado? Você já parou para pensar sobre essa pergunta? Por que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado? Porque o Pai queria saber de verdade se o Filho era confiável. Deus, o Pai, queria saber se o Filho era de confiança. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E todos os milagres que Jesus fez aqui, ele fez como homem, através do poder do Espírito Santo. Mas interessante que Jesus, ele foi tentado porque o Pai queria saber se o Filho
Jesus Cristo era de confiança, se ele podia depositar todas as suas fichas nele. Segundo ponto é que o Satanás ele chega e fala para Jesus bem assim, mas também está escrito. Ele leva Jesus no pináculo do templo e fala assim, mas está escrito, lança-te daqui, porque ele dará ordem aos seus anjos e eles te salvarão. E Jesus fala assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E dessa forma, Jesus venceu as 3 etapas com o diabo. E por última etapa, ele leva Jesus num alto monte e fala bem assim, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todas essas glórias. E Jesus fala bem assim, somente ao Senhor teu Deus prestará culto, e mais ninguém. E diz o texto, versículo 11, e nisso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só, Jesus, você acha que depois de jejuar 40 dias, Jesus estava com fome ou não? Muita fome. Talvez eu estaria desesperado. Se fosse eu estaria desesperado. Mas Jesus, ele jejuou 40 dias. E ele estava com fome. E o diabo, ele veio e tentou Jesus. Então Jesus, ele tinha vontades naquele momento. As suas vontades. A vontade que ele tinha era de comer alguma coisa. Porém, ele decidiu. Ele optou em negar a sua vontade e fazer a vontade do Pai. E é gratificante porque quando eu entendo que quando eu tenho a capacidade de lidar com a questão de negação na minha vida, negar o meu eu, então, e eu consigo vencer essa tentação, então vem os anjos e me abençoam de forma extraordinária. Porque é assim que acontece. Quando eu tenho a capacidade de vencer a tentação, então eu obtenho vitória naquela área e eu sou abençoado naquela área. Mas você também parou para pensar que as tentações de Jesus, esses 3 pontos, por que Satanás ele insistiu em falar com o Senhor nessa questão? Vamos lá, eu marquei aqui, deixa eu procurar. O primeiro, Satanás ele falou sobre satisfação própria. Transformar as pedras em pães e satisfazer a sua fome, a sua necessidade. Satisfação própria. Então ele tentou Jesus na soberba dos olhos. O segundo é que a glória própria, que é a soberba da carne. E por último, mostrando todas as glórias, que é a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. E por último, a soberba da vida, que é mostrar todas as glórias. E Jesus venceu tudo isso. Eu e você, nós teríamos passado por essa prova e teríamos sido vitoriosos. Talvez muito difícil, porque a gente não está no nível que o Senhor está. Mas todos os pecados, o pecado, a vontade, a tentação e a vontade, tudo está relacionado a essa questão. A tentação, ela é simplesmente, eu sou tentado na área, acho que Tiago que falou isso, que eu sou tentado naquela área que eu mais tenho dificuldades. Então, quando eu tenho dificuldade nessa área, eu serei tentado nessa área. É por isso que nessa área eu preciso vigiar. Por exemplo, eu falei para uma pessoa aqui na igreja um dia, e a pessoa usou um texto bíblico e falou assim, que precisávamos, como a palavra fugiu aqui, resistir ao diabo. Numa determinada área da vida dessa pessoa. E daí eu falei assim, mas tem área da nossa vida que a gente não resiste ao diabo. A gente foge dele.
Porque em duas situações a palavra do Senhor fala: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem um texto, eu não lembro onde está escrito, que fala bem assim: foge do diabo. Quando se trata da tentação, da dificuldade que eu tenho na minha vida, essa situação aí, eu fujo dela. Eu caio fora, eu não fico, porque eu não vou ter condições de lidar com essa situação. Lá em João capítulo 17, o Senhor, ele faz uma oração pelos discípulos. Ele faz uma oração pelos discípulos. E nessa oração, ele começa a citar algumas questões. Falando com o pai, falando: não pai, permita que eles permaneçam aqui, o Senhor me deu eles, confiou eles e tal, e faz um diálogo bem bacana com o pai, referente aos discípulos ali. Mas aí no versículo 19, coloca lá, Brunão. Olha o que diz: em favor deles eu me santifico. Jesus, ele era santo. Mas Jesus, ele se santificava em favor dos discípulos. Por quê? Para ser exemplo para os discípulos. E muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com algumas questões espirituais e acabamos atropelando toda essa questão. Por exemplo, eu poderia estar negando o meu eu, mas eu continuo alimentando ele. E toda vez que eu alimento o meu eu continuo não fazendo a vontade dele para a minha vida. Porque o Senhor, ele só trabalha, ele só vai, ele só age na minha vida, na tua vida, quando eu dou espaço para ele fazer. Ou não? Ou é diferente? O Senhor, ele não é mal educado. Se eu estou no controle, ele vai permitir que eu esteja no controle. Se eu quero dominar a situação, ele vai permitir que eu domine a situação. Mas se eu falar: Senhor, menos de mim e mais de ti, ele entra e ele começa a agir. Mas a nossa dificuldade é quando eu falo para esse: Senhor, os meus sonhos estão nas tuas mãos. Mas aí toda vez eu chego lá e falo assim: e aí, Deus? Já está pronto? E aí? Tá beleza? Olha, Senhor, eu vou, se for da tua vontade, eu vou sair desse serviço e vou para aquele serviço. Talvez as coisas não é bem assim. Talvez o Senhor, Ele quer que eu esteja naquele lugar para ser instrumento dEle, mas eu não quero ficar naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar só tem ímpio. Deus me livre. Ou seja, como dizem as pessoas: Ave Maria. Sabe, nós temos que estar no meio dessas pessoas. Das pessoas com problemas. Pessoas dificultosas. Existe essa palavra, dificultosa? Pessoas problemáticas. Por quê? Porque se Jesus falou que eu sou sal da terra, eu preciso fazer a diferença. Se ele falou que eu sou a luz do mundo, eu preciso fazer a diferença. Eu fiz uma analogia com os meninos um dia. Pensa uma peça de contrafilé grande, uns 4 quilos assim, Ney, mais ou menos. Peça de contrafilé. E daí você vai lá e corta 3 bifes. Você corta o primeiro bife, 2 dedos assim. Depois o segundo, 2 dedos. E o terceiro, 2 dedos. No primeiro bife, você coloca os 3 na churrasqueira. No primeiro bife, você coloca 3 grãozinhos de sal grosso. No segundo, você não coloca nada. E no terceiro, você enche... Não, no segundo, você coloca a gosto. E no terceiro, você enche a mão e coloca um monte. Assou os 3 bifes e daí eu vou servir. No primeiro bife que eu coloquei 3 grãozinhos de sal grosso, eu corto os pedacinhos assim e tal,
e daí eu vou servir. O que você vai falar? Está com pouco sal. Está insosso. No segundo, que não tem sal nenhum, você vai falar o quê? Está horrível, porque não tem sal nenhum. Mas, não, eu inverti, né? Eu inverti. Gente, é porque a minha cabeça ela não é muito certa, não. Bom, vamos lá. Ó, presta atenção. No primeiro 3 grãozinhos de sal, você vai falar, nossa, não tem quase nada de sal. No segundo, eu não coloquei nada, na verdade foi isso. Você vai falar, não tem sal nenhum. E no terceiro, eu enchi a mão. Eu cortei um quarto bife e coloquei a gosto. No último bife, você vai falar o quê? Vai falar que o sal tá bom? É isso? Gente, vamos lá. O sal tá bom? Não, a gente não vai falar que o sal tá bom. No último bife, que eu coloquei a gosto? Não. A gente vai falar que a carne está maravilhosa. Por quê? A gente não fala do sal quando ele está na medida. É ou não é? A gente fala da carne. O que eu quero dizer com isso? Talvez você fale, não tem nada a ver e tal. Mas veja, se eu sou o sal da terra e eu estou aqui para temperar aquele bife e fui colocado na medida, então não será falado de mim. Meu nome não será mencionado, mas o nome dele. Porque o sal não aparece. Deu para entender mais ou menos ou ficou confuso? O que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, quando eu nego as minhas vontades, quando eu nego o meu eu sou sal, mas eu não ajo como sal. Eu sou luz, mas eu não ajo como luz. Mas quando eu nego isso, ele entra com tanto poder na minha vida, que daí as pessoas começam a notar a grandeza dele em mim. Mas não é o Hildo que faz o milagre, mas é ele, através do Hildo, que faz o milagre. Lembra de Pedro, capítulo 5, capítulo 4, que Pedro, ele pregou tão maravilhosamente a palavra do Senhor, 3 mil pessoas se converteram, mas não só isso, mas no capítulo 3, Pedro chega e encontra aquele homem coxo, aleijado, na porta do templo, e ele fala, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. Mas hoje, a grande diferença é que a igreja, naquele tempo a igreja não tinha prata e nem ouro, mas tinha o poder. Mas hoje a igreja, ela tem a prata e o ouro, mas ela não tem o poder. Porque nós não temos autoridade, entre aspas, para falar, levanta e anda, e seja curado. Porque eu não dou espaço para ele agir. Eu estou tão cheio de mim, tão cheio, que ele fala, filho, mas como que eu vou agir na sua vida, filho? Você nem dobrou seus joelhos para orar. Você nem conversou comigo hoje. Você nem ouviu a minha voz hoje. Como que eu vou agir? Pedro, ele era tão extraordinário que as pessoas começam a criticar ele por causa dos milagres que ele começa a fazer. Em algum momento, do capítulo 4 de Atos, fala que Pedro ia passando e as pessoas começavam a ficar prostradas para ver se pelo menos a sombra dele passava para curar elas. Você já leu esse texto? Já leu? Esse texto é tremendo. Por quê? Não tipo Benihim, que joga o paletó e as pessoas começam a cair e tal. Não. Estamos falando do poder do Espírito Santo. O poder de Deus numa pessoa. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Os milagres que ele fez, não fez como Deus. Porque não seria exemplo para eu e para você. É um Deus fazendo milagre. Não. Mas foi um homem usado pelo Espírito Santo, fazendo milagre, curando pessoas. Tanto é que Jesus Cristo, Deus, ele ama eu e você tanto,
que Jesus Cristo está preso num corpo por mim e por você. Você sabia disso? Jesus era espírito. O Filho de Deus era espírito. Ele não precisava vir e nascer como filho de homem. Como diz o profeta, fala que porque na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher. Jesus não precisava vir, mas ele veio e habitou entre nós. Só que isso fez com que ele, por toda a eternidade, carregasse aquele corpo glorificado, marcado pelo meu e pelo teu pecado. Você já parou para pensar isso? Que Jesus era espírito, só espírito, e veio como carne, e subiu no corpo glorificado, está preso a esse corpo glorificado por causa de mim e de você? Já parou para pensar isso? O Senhor, Ele só age através da minha vida e na minha vida quando eu dou espaço. Os Salmos, ele é um livro que eu gosto muito, e eu vi o pastor Guilherme hoje falando na sua aula sobre a oração de Davi, e que ele matava o urso e o leão e tal. Eu achei interessante porque a oração na minha e na tua vida, ela não deveria ser um momento tipo, agora, Mônica, você dá licença que eu agora vou orar e tal. A oração não deveria ser assim na nossa vida. Ela deveria ser algo natural, onde do meu coração brota o desejo de me relacionar com Ele, de falar com Ele. Quando o Senhor ele falou sobre entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar ao Pai em secreto, e em secreto o Pai nos responderá. Ele estava falando de viver uma intimidade sobrenatural. Sobrenatural. Mas a pessoa que decide negar a si mesmo, negar suas vontades, negar aquele momento, aquelas 3 horinhas de sono, aquela hora de sono até, aqueles minutos de sono, para ter um tempo com Deus ali, ela não percebe, mas ela começa a passar degrau por degrau. E ela começa a viver um novo patamar na sua vida espiritual. E quando eu começo a negar a minha vontade aqui, e daí eu vou negando a minha vontade, e daí eu começo a ter uma certa habilidade, lembra que eu falei? Uma certa habilidade com isso. Não, eu não vou fazer isso, porque eu quero esse momento dedicar ao Senhor. E daí vai, todo dia, fazendo isso, vai chegar em um momento em que o Senhor vai habitar de forma extraordinária na minha vida, porque tudo que eu faço, eu vou perguntar se eu posso fazer ou não. Eu tenho muito problema com isso, porque como eu sou, quem me conhece sabe que eu sou ativista, muito ativista. E daí, você não vai orar? Não, Senhor, se for da tua vontade, já estou fazendo, Senhor. Percebe? Isso é um perigo, é um problema. Porque a gente começa a atropelar muitas coisas. E daí a pouco, está ali a Nath que não deixa mentir. Quantas vezes eu fiz as coisas, daí eu pego e falo assim, cara, não deveria ter feito. Tudo isso porque junta a ansiedade com mais o ativismo, e daí a gente começa a fazer um monte de coisas que não deveria fazer, porque a gente simplesmente não parou e perguntou para Ele se deveria fazer ou não. Porque Hildo, eu tenho muita dificuldade de negar as minhas vontades. Eu tenho muita dificuldade de negar o meu eu. Tenho muita. Porque eu gosto muito de viver a vida como eu quero. Eu gosto muito de fazer do meu jeito. Mas nós, cristãos,
que optamos por Jesus, a gente não é para ser assim. Eu tenho facilidade, eu confesso o meu pecado diante de você. Eu tenho dificuldade com isso. Mas uma vez até o pastor Marcos falou assim: irmão, seja mais contemplativo, irmão. Porque para mim a coisa mais difícil do mundo é eu ficar sentado alguns minutos. Meu temperamento não me permite. Eu fico agoniado, desesperado. Eu tenho que estar mexendo em algo, fazendo alguma coisa, eu fico desesperado. Mas nós não somos assim. Isso é um temperamento que precisa ser mudado. Isso é uma vontade que precisa ser negada. Jesus estava com fome depois de 40 dias. E mesmo assim, ele decidiu fazer a vontade do Pai. No Getsemane, Jesus também, ele ali fala assim: Pai, eu tenho as minhas vontades, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Será se você é uma pessoa confiável? Lembra que eu falei no início que Deus o Pai permitiu que o Filho fosse tentado para saber se aquele homem, Jesus, ele era confiável? Você lembra que eu falei? E você, é confiável? Se o Senhor te tentar agora, não, desculpa, Deus não tenta ninguém. Se o Senhor permitir que o diabo te tente agora, você vai ser vitorioso nessa tentação? Eu, certamente, talvez não. Mas a graça dele que está sobre a minha e sobre a tua vida, ela é uma graça que nos leva a viver uma realidade diferente, porque ele nos ajuda a vivenciar uma realidade diferente na presença dele. Porque se eu decidi e optei por ele, ele vai batalhar comigo, junto comigo. Porque essa é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Que nós estejamos na sua presença. Temos dificuldades? Muitas. Eu e você, nós temos pecados? Muitos. Mas uma coisa é certa, precisamos todo dia negar esse velho homem. Afinal, ele morreu ou não morreu? E por que tem hora que ele ressuscita? Você é confiável? Será se Deus ele permitir acontecer algo na sua vida, você vai permanecer fiel? Se ele trazer uma enfermidade para a sua vida, você vai permanecer fiel? Ou será se a gente só é fiel quando a gente está beleza? Está tudo de boa? Feche seus olhos. Jesus, ele era um homem como eu e você. Jesus, ele decidiu negar a sua vontade, abrir mão da sua fome para fazer a vontade do Pai, mas ele era igual eu e você, homem. E talvez se ele tivesse usado os seus poderes como divindade, como Deus, talvez não teria o impacto que teve, como tem hoje. Se Jesus, ele impactou toda a humanidade, toda a história da humanidade, é porque de fato, aquele homem, ele deu tudo o que ele tinha, ele se esvaziou como homem, para fazer a vontade do seu Pai.
Só que hoje, nós podemos negar as nossas vontades. Hoje, nós podemos abrir mão do nosso querer, para viver o querer que Ele tem para a nossa vida. Eu não sei como está o seu coração hoje, aqui à noite, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela foi de encontro a você, porque o Senhor me deu essa palavra e pediu para falar essa palavra. Porque eu e você, muitas das vezes nós estamos cheios de tudo, menos de Deus. Hoje, nós temos a prata e o ouro, mas nós não temos o poder de influenciar alguém pela palavra do Espírito Santo, o poder de ministrar uma vida pelo poder do Espírito Santo, o poder de ressuscitar um morto espiritualmente pelo poder do Espírito Santo, o poder de cura. Aonde estão as pessoas para buscarem os dons espirituais, dom de cura? Aonde estão vocês? O dom de discernimento, para discernir se é de Deus ou não é. Aonde estão vocês? Que o Senhor nos ajude. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a falar aos nossos corações, mas que essa palavra ela seja aplicada no meu e no coração do meu irmão, Senhor. Que ele esteja aqui presente, ou que ele esteja em outro lugar, ouvindo pela internet, não importa, porque para o Senhor não existem barreiras, para o Senhor agir não existem limites, porque o Senhor não está preso ao tempo humano. Em nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar essa palavra, e essa palavra ela comece, Senhor, a brotar em nosso coração e gerar frutos, ó Pai, e que nós tenhamos frutos de arrependimento, mas que nós aprendamos, ó Deus, a negar as nossas vontades, o nosso eu, abrir mão, ó Deus, do que nós tantos desejamos, mas que no nosso coração apenas exista o desejo incessante de buscar a tua presença e a tua face. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus falou com você hoje à noite. Que Deus ele possa continuar te abençoando grandemente. Queria chamar o ministrante mais uma vez para a gente cantar mais um louvor. Peço que a igreja se coloque de pé. Os nossos corações te pertencem, Senhor. Profundo mar,
mais altos céus. Mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, sem perceber, perto de mim. E o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, sem perceber, junto de mim. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, pertence a ti. Oh Senhor, nos ajuda a negar o nosso eu, a saber viver a sua vontade, ó Pai, a esconder a sua palavra no nosso coração para não pecar mais contra ti, a saber reconhecer que sozinhos nós não conseguimos, a saber que somos limitados e cheios de falhas, mas é o Senhor que nos capacita todos os dias, que nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Nos ajuda a negar o nosso eu, nos ajuda a negar o nosso pecado, a nossa vontade, a nossa carne, que tantas vezes nos faz nos afastar de Ti, Senhor. Porque eu sei, ó Pai, das minhas vontades, porque eu sei o quão falho eu sou, porque eu sei o quão corrupto eu sou, Senhor. E quando eu olho para dentro de mim, eu sei que não existe nada em mim que me faça merecedor da Sua salvação. Mas nesse lugar, nós nos reunimos para Te adorar, porque sabemos que foi pelo Teu sacrifício na Tua cruz, Senhor, que recebemos favor de salvação, porque por essa graça, merecida pelos salvos,
Por isso podemos dizer que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E somos escravos ao Senhor de Ti, porque fomos comprados por preço de sangue. Por isso ministramos aqui que nosso coração Te pertence, Senhor. Meu coração Te pertence. O meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Pai amado, nós Te louvamos por esse momento, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo Senhor ter, durante esse período, estado conosco, Pai. Obrigado por receber os nossos louvores, por ministrar o nosso coração, receber as nossas ofertas, ó Pai. Que o Senhor continue durante a semana ministrando o Teu povo, Senhor. Que o Senhor continue falando ao coração do Teu povo, do Teu servo, da Tua serva, cuidando, curando as enfermidades, ó Pai, visitando os seus lares, ó Deus. Que, ó Pai, que durante a semana cada um receba uma palavra específica direcionada de Deus, ó Pai. E que o Senhor possa continuar falando, queimando os nossos corações, ó Pai. E que isso, Senhor, avive a nossa alma. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo que nos alcançou e as consolações do Espírito Santo esteja comigo e com você durante toda a semana. Vá com Deus, dê a paz e receba a paz.